Fala galera, meu nome é Darley e eu tô voltando aqui mais uma vez pra falar sobre assuntos... Yeah. I can do anything. Pra vocês que assistiam desenho, vocês devem lembrar que tipo, na época que a gente era criança, a gente não ligava muito pra SBT, pra Record pra assistir desenho. Record a gente assistia quando queria... Record a gente ligava quando queria assistir Pica-Pau. E no SBT a gente ligava muito raramente para assistir um sábado animado, às vezes. Porque durante a semana a Globo imperava nesse ponto. Era TV Globinho o tempo todo. Não tinha uma criança que não parava para assistir TV Globinho. E o do SBT ainda dava prêmios, a Globo não dava absolutamente nada. Mas a gente perdia nosso tempo assistindo a TV Globinho porque a TV Globinho tinha os melhores desenhos. Eu sempre fui muito fã de desenho, sempre gostei muito de desenho, até hoje assisto desenho. Tipo, eu acompanho sagas de desenhos inteira. Tava assistindo Steven Universe esse tempo atrás, a quinta temporada, porque fiquei um tempo sem internet, sem televisão. E, tipo, eu sou extremamente apaixonado por desenhos. Eu poderia ficar, tipo, a vida inteira falando de desenhos. Eu assisti desenho a minha vida inteira, então, tipo assim, eu tenho muito desenho que eu lembro da minha infância, tem muito que eu nem devo lembrar e que se você me mostrar uma imagem eu lembro na hora. Vocês vão se identificar bastante com esses desenhos que eu separei aqui pra gente dar uma analisada nostalgia legal que a gente gosta. Passavam numa época que a gente era bem criança mesmo e a gente acabou vivendo a infância junto com esses desenhos, e então vocês devem se lembrar. O primeiro desenho que eu gostaria de lembrar vocês chama Roboboy, que ele contava a história de um robô que junto com seu amigo Tom eles tentavam fugir de um doutor chamado Dr. Kamikaze, que sempre queria pegar o Roboboy para conquistar o mundo. Então nisso eles viviam várias aventuras juntos. O desenho já é um desenho que eu tenho uma lembrança um pouco maior, porque eu passei tipo, boa parte da minha infância assistindo ele. Chamava Rocket Power, que era uma história de 4 adolescentes mais ou menos, que eles juntos, eles curtiam várias aventuras juntos, tipo, eles passavam por várias situações. E era sempre praticando esportes radicais. Vocês devem lembrar que tipo, tinha um rapazinho que andava no skate, tipo, era uma galerinha bem da hora mesmo. E tipo, a galera que é da minha época deve se identificar muito, porque na época o skate era tipo, meu Deus, todo mundo precisa ter um skate, porque você só é legalzão se você tem um skate. Então era um desenho que literalmente todo mundo assistia, porque era um desenho muito interessante pra todo mundo, desde os adolescentes até as crianças, e todo mundo gostava daquele desenho. O terceiro desenho que eu vou falar aqui também era um desenho que ele também marcou muito a minha infância, porque foi na época que eu comecei a entrar pro lado de quem pesquisa as coisas na internet. Porque a gente passa, vocês, as crianças hoje em dia não passam muito por isso, elas já nascem basicamente mexendo na internet. Criança da minha época não, a gente começou com os minigames e joguinhos de rua e brincadeiras de rua, e depois a gente começou a entrar pra internet aos poucos. A gente começou acessando a internet na Lan House para assistir vídeo, para ver desenho, e também tinha um site que eu gostava muito, não sei se eu posso falar sobre ele aqui, mas eu vou falar foda-se, chamava João, que nesse site a gente tipo, jogava vários jogos, e tinha um jogo desse desenho que chamava Jake Long, o Dragão Ocidental, que nada mais era do que um menino asiático-americano que ele, depois da adolescência, ele descobriu que ele tinha poder de se transformar no dragão. Nisso, ele tinha todo um legado, que ele tinha que salvar o mundo sempre, porque o avô dele meio que botou essa preocupação em cima dele, e ele tinha que conciliar essa vida de dragão com a vida de um estudante normal. E era muito interessante, tenho certeza que vocês já assistiram e gostavam bastante. O desenho já não é tipo um desenho tão antigo, ele é um desenho antigo, porém ele é um desenho antigo mais atual. Ele chama Kik Butovski, que isso aí já estava mais na minha adolescência, já para meus 16, 17 anos. E ele contava a história de um menino que ele queria ser o fodão de todos os meninos. Tipo assim, aí ele chamava Kik Butovski, o projeto de dublê. Que basicamente ele era isso, ele era um projeto de dublê mesmo, porque ele pulava nos lugares, ele pulava de skate, ele corria, ele saltava de prédio, vivia várias aventuras, mas quase ninguém nunca dava credibilidade pra ele. E ele queria ter credibilidade, ele queria ser o fodão do rolê, e era assim que funcionava pra ele. Agora, esse quinto desenho, meus amores, esse quinto desenho tem uma relação de amor muito grande com ele, chama Kim Possible, que contava a história de uma espiã, que ela também vivia uma vida dupla, que ela era espiã e ao mesmo tempo ela era uma estudante comum, e ela tentava esconder isso dos amigos dela, tipo, ela era bem nerdona na escola mesmo, e tinha essa vida fodona, mas ninguém sabia que ela era uma fodona que salvava todo mundo o tempo todo, e ninguém via isso. E esse desenho eu amava demais. Acho que as meninas gostavam mais ainda do que os meninos na época. Mas era, acho que, um desenho que todo mundo assistia, todo mundo comentava, que hoje em dia ninguém lembra, as crianças hoje em dia nem sabem o que é Kim Possible. Esse outro desenho da Infento também vai parecer meio repetitivo eu falar que tipo, marcou minha infância, mas é porque são desenhos que eu assisti durante a minha infância. Esse Danny Phantom, pra vocês terem ideia, antes de estrear na TV Globinho,
Um amigo meu chamava José Renato, ele tinha ele tinha todas as revistinhas da Recreio, porque naquela época era fodástico as revistinhas da Recreio. Toda criança tinha revistinha da Recreio. Provavelmente das crianças hoje em dia nem deve saber o que é revistinha Recreio mais. E ele tinha uma revistinha Recreio, e que nessa revistinha Recreio ela estava explicando que ia começar um desenho chamado Danny Phantom, que contava a história de um menino que, por conta de uma explosão que teve no laboratório dos pais dele, ele acabou se tornando meio fantasma, meio humano. Os pais dele eram caçadores de fantasma. E tipo, ele acabou utilizando desse negócio de fantasma para salvar as pessoas, porém os pais dele sempre querendo caçar fantasma e acabava por muitas das vezes quase caçando ele. E era muito engraçado, era muito legal. Tipo, foi um dos melhores desenhos que eu assisti durante a minha infância inteira. Um desenho também que foi muito marcante na minha infância também, de novo marcante na infância, chamava Astro Boy, que contava a história de um robô que ele foi construído para parecer um menino humano, e que ao mesmo tempo que ele foi construído para parecer um menino humano, ele tinha muitos poderes, assim por dizer. Ele tinha armamento, um tanto de coisinhas que tipo robô costuma ter. Só que ele queria muito ser aceito pelos humanos, ele queria se sentir um menino, tipo um Pinóquio atualizado. Ele queria muito se sentir um humano, ele queria se sentir muito menino. E por isso ele acabou saindo do mundo em busca de conhecimento, em busca de conhecer novas pessoas, conhecer as coisas. E tipo, uma saga inteira vira em torno disso. Ele virou filme depois disso. É uma história realmente interessante que vale muito a pena assistir. Se você puder um dia pegar, tipo assim, pesquisar Astro Boy no YouTube ou em algum site de plataforma de vídeo que você consiga assistir desenhos e tudo mais, e você vai curtir bastante, eu acredito. Pro vídeo não ficar muito extenso, eu acabei cortando alguns outros desenhos também que eu queria falar, mas eu vou lembrar aqui só porque eu anotei eles aqui, mas eu acabei não falando muito sobre eles, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso e da outra vez vocês reclamaram que o vídeo ficou bem extenso. Fora isso, teve Sakura Card Captor, que contava a história de uma menina que ela capturava tipo uns demônios, umas coisas ruins, e era muito legal. Tinha Inuyasha, que contava a história também de um ele era um carinha do mal que acabou que uma menina da Terra foi pro mundo dele e tipo, meio que obrigava ele a ser do bem. Hantaro, dos hamsters, que todo mundo lembrar, que todo mundo queria ter um hamster na época de Hantaro. Eu era um, que inclusive eu ainda um porquinho da Índia. Tudo a ver com hamster, né? Mesmo tamanho, mesmo idêntico com hamster. Bakugan, quem não lembra, também era tipo, como se fosse uma Beyblade diferente, que os meninos jogavam uma bolinha assim e ela virava um bicho, aquele bicho tipo sendo um dragão, ou uma coisa bem bizarra que era muito legal que eles usavam pra batalhar. Tinha Rugrats, os anjinhos, que também acho que é um desenho que todo mundo deve lembrar, que marcou a infância de todo mundo. Que tinha a Angélica, que era uma personagem que ela era tipo malvada com as outras crianças, e ela era um pouquinho mais velha. E a gente ficava muito chateado porque a Angélica era muito maldosa e ela sempre se dava bem no final das contas. Beth Atômica, que era a história de uma menina que ela também virava líder de uma espaçonave, tipo, ia batalhar contra o mal no espaço, contra um vilão que era um gato. Teve uma robô adolescente, que era um desenho que eu era apaixonadíssimo por uma robô adolescente, que era literalmente uma robô que foi inserida para estudar com os outros alunos e ela queria se sentir uma aluna também, era muito bom. E um outro também que, inclusive, minhas amigas que assistiam muito na época de fichário, a gente gostava de colecionar folha, e tinha uma amiga minha que ela chamava Witch, que contava a história de 5 meninas que descobriram que elas tinham o poder de salvar o mundo, porém elas tinham que fazer isso juntas. Tipo, tinha uma que não era do grupinho de amigas, então elas acabavam excluindo ela, mas depois elas ficaram amigas e é muito bom. Vale a pena assistir todos esses desenhos. Maldita Fátima Bernardes cortou nosso programa que era favorito, que era TV Globinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um likezinho aí embaixo. De novo, eu venho aqui pedir pra vocês o seguinte: deixa a crítica aí embaixo. Pode ser crítica boa, crítica ruim. Eu quero que vocês falem bastante para eu ter uma ideia do que eu posso fazer para mudar, ou sobre temas do que eu posso falar, sobre algum segmento, se a iluminação tá boa, se o áudio tá bom. Eu acredito que o áudio não tá muito bom, porque aqui em casa tá com uma acústica péssima. Eu tô percebendo isso principalmente aqui onde eu tô, tá com uma acústica muito ruim. Porém, eu deixei pra gravar aqui mesmo, que por enquanto tá sendo o melhor ambiente aqui pra poder gravar as coisas. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos, manda pra aquele amiguinho tipo, que você lembra que assistia desenho quando era criança com você, e que vocês passaram muita parte da adolescência junto vendo isso, e isso foi importante pra vocês, assim como foi pra mim. Tipo, os desenhos fizeram uma parte muito importante da minha vida e que eu lembro de tudo, e que tipo, foi uma fase que eu filtrava muita coisa, uma fase que eu aprendia muita coisa, muitas das coisas que eu aprendi, até coisas de fala mesmo, eu aprendi vendo desenho. Então eu acredito que com vocês foi a mesma coisa. E é isso, muito obrigado.